Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Hoje nós vamos falar qual é o papel da avaliação de imóveis no mercado imobiliário. E nada melhor do que trazer Beninca, Érico Beninca, 35 anos, proprietário da imobiliária Beninca. Tem também a Clique Avalia, formado em gestão imobiliária, pós-graduado em avaliação imobiliária, delegado e conselheiro do Cresci. Que honra, Beninca! Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Uma referência lá no Planalto Norte, né? Uma baita experiência, né? A gente conversa bastante sobre avaliação imobiliária. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, bom dia, né, cara? Nós estamos sempre juntos, né? Correndo por Santa Catarina, olhando aí o nosso estado, mas hoje, primeira vez, tendo uma conversa, né? Dialogando junto aí. É um grande prazer estar aqui com você. E me diz, Beninca, que você é natural de Mafra? Eu sou natural de Itaiópolis, né? Uma cidade vizinha, distante aí 28 quilômetros mais ou menos, mas do interior, né? Então, eu vim para Mafra com 12, 13 anos e depois, aos 26 anos, depois eu casei, aos 19, 20 anos, né? Você sabe como é que é a loucura de jovem. E acabei vindo morar em Joinville, né? E iniciei meu ramo imobiliário mesmo, como corretor de imóveis, e ainda sem ter credencial, sem nada, que naquela época, em 1986, você entrava, te convidavam a você trabalhar no ramo imobiliário, né? Dessa maneira. Você não tinha ainda, né? Mas eu praticamente me considero filho de Mafra, né? Porque da quantidade de anos que eu morava antes em Mafra, dos 12 até os 26, e depois dos 28, aproximadamente, o resto até hoje estou lá. Né? E você começou a corretagem lá em Mafra? Comecei a corretagem em Joinville. Joinville? Em Joinville, aqui. Você lembra o nome da imobiliária? A imobiliária Cruzeiro. Cruzeiro. Ali na rua Itajaí, nunca mais me esqueço, bem na esquina, um local fantástico, uma imobiliária, vamos dizer assim, era uma imobiliária enorme. Mas como que era o nome? Você lembra do proprietário? Não. Olha, não gostaria de colocar aqui, porque tinha muito... tem muitos problemas no meio da nossa conversa que a gente vai colocar, né? Certo. Porque realmente são nomes que a gente começa a agregar e fica complicado. Na época tinha, né? Já tinha problemas. O Cresci, na verdade, na época a fiscalização era muito precária, né? E os corretores, eles tinham um lado mais de picaretagem, ao invés de ter uma responsabilidade maior. Então existia muito lado, quem tomava mais as rédeas era o Ministério Público, a pessoa só chegava a ter um direito de alguma coisa se entrasse diretamente no Ministério Público. Ele não teria como fazer uma reclamação ao Cresci, a isso, aquilo. Era diretamente ao Ministério Público. Né? Aí você viu, como é que é? Você gostou do negócio, mas você viu que não era aqui o local. E aí você voltou para Mafra. Na realidade, eu trabalhei 3 anos aqui. Né? Eu só retornei a Mafra quando eu fiz o curso de corretor de imóvel em 88, né? Certo. E, na verdade, o meu Cresci é 4.129, é um Cresci bem dos primeiros. Para nós que estamos hoje chegando quase aos 70 mil, exato. Eu acho que é um pouquinho antigo, né? Bem antigo, exatamente. E nessa época a gente teve 2.000 corretores, 2.000 candidatos a corretores em Florianópolis.
tinha, mas passou acho que uns 20 anos, 20 anos, de 88, que foi esse curso, desde 70, ali não tinha formação. Não tinha escola de formação de corretores. E aí, por isso, surgiu mais de 2.000 naquela época fazendo o curso. Então, a gente formou-se junto com 2.000 aproximadamente corretores em Florianópolis. E foi muito complicado aí. Eu estudei muito, na verdade, achando que seria o último curso, né? O último curso com o 2º grau, né? Somente, né? Depois falavam que ia ter que ser o ensino superior, e até hoje ainda aceito o 2º grau, né? Sim. Eu sempre, assim, já trabalhei em alguns ramos, mas na corretagem não é diferente. Eu falo que a gente nunca pode parar de estudar, né, Beninca? Justo. A gente conversa muito sobre avaliação, né? E aí quando a gente fala de avaliação é mais forte isso daí, né? Quer dizer, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se qualificando, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? O mercado imobiliário ele está muito ligado ao direito, né? E o direito ele é muito subjetivo, né? E eu acho que se a gente não tiver entendimento, não tiver antenado, a gente é atropelado, né? Então o mercado ele cobra disso, né? Eu falo que o bom profissional hoje não obrigatoriamente vai ser o bom profissional daqui a 10, 20 anos, se ele não se preparar, né? Perfeito. Então, vendo essa sua trajetória, quer dizer, né? Não deixou de estudar, né? Não. Entendeu que aquilo era bom, aí começou a enxergar que de repente poderia mudar, mudar a lei, né? Porra, já se atualizou, já fez ali gestão, aí depois mais para frente entendeu que tinha que se especializar mais, fez uma pós, né? E às vezes a gente vê muita gente entrando no mercado e o cara, não, tá bom, só vou fazer aqui esse aqui, tá tudo certo, e daqui a pouco vira, vira influencer na internet e conteúdo, né? O conteúdo eu falo que assim, eu quando dava aula, Benin, que eu sempre falava assim, a diferença de conhecimento e sabedoria, conhecimento o cara compra. Sabedoria só o tempo dá. Só o tempo dá, verdade. Não tem jeito. Conhecimento Perfeito. você compra, você pode ter conhecimento. Justo. Mas a sabedoria ela vem com o tempo, né? A Exato. sabedoria é o conhecimento em prática, né? Justo. Então assim, quando você fala de alguma coisa, você tem autoridade naquilo, né? Você tem sabedoria pelo aquilo, porque você já passou pelo aquilo, porque você pôs em prática realmente aquilo que você conhecia, né? Então é muito bonito de ver essa trajetória. E a chegada lá em Mafra, lá depois que você se formou, né? Então. Como é que era a Mafra nessa época? Essa é a pergunta, né? Então, Joinville tinha aproximadamente aqui 500.000 habitantes naquela época. Era uma cidade grande, uma cidade já de porte grande em 88, 89. E eu era mais uma agulha no paeiro aqui, né? Na verdade, tinha aproximadamente entre 100, 100 e poucas imobiliárias, corretores, né? Eu decidi o seguinte, o que eu faria aqui em Joinville? Eu ia ser mais um corretor trabalhando, né, em uma imobiliária. Eu decidi resolver retornar à minha cidade natal, né? Cheguei em Mafra, nós tínhamos 5 imobiliárias, né? 4 imobiliárias, na verdade, com a minha seria 5. Nós tínhamos 35.000 habitantes. Então o cálculo que eu... Mas você já chegou lá e montou imobiliária? Já montei imobiliária. Ei, cara. Né? Então, já montei imobiliária. Começando lá com a imobiliária, e no primeiro ato, se você olhar, se eu tinha aqui entre 100 imobiliárias aqui, corretores, o que nós trabalhávamos com 500.000, daria 5.000 para cada um. Lá, 35.000, daria 7.000 clientes, mais ou menos. Então, quer dizer,
a cidade pequena, mas a proporção maior de clientes, clientela, né? E aí comecei a trabalhar e já tinha um conhecimento, trabalhei muitos anos lá na Casa Lotérica, onde que, claro, ali você tem toda a cidade, toda ela vive em torno de loterias naquela época, né? E hoje não, hoje é tudo via online, é diferente de você ir na Casa Lotérica fazer um jogo, mas você faz tudo pela internet, né? E naquela época era diferente. E aí eu comecei lá, uma época muito boa. 89 foi a melhor época. Eu nunca vendi tanto imóvel como isso, mas tive um problema sério. Como você buscar o imóvel? Porque para você buscar o imóvel, você tem que ter o conhecimento do que vale um imóvel. Entrando no que nós vamos conversar agora, avaliar imóvel, aprender a avaliar imóvel. Porque o corretor de imóvel, ele sai com a carteira, né? Ele pega, ele vai sair para o mercado já opinando sobre o valor, mas sem conhecimento nenhum no mercado imobiliário. Sem saber quanto que vale um imóvel, dando o valor, né, de um bem que é de terceiro, muitas vezes colocando o bem, olhando o bem da pessoa, não sabendo o sacrifício que essa pessoa teve para adquirir esse bem por um valor e vendendo esse bem e amanhã essa pessoa não conseguindo mais adquirir. Por isso, na realidade, a avaliação de imóvel é uma importância muito grande. Antes da venda, a avaliação vem primeiro. Então, saber avaliar um imóvel, eu digo assim, antes de vender, de ser um bom corretor, tem que saber ser um bom avaliador. Eu comecei a me aperfeiçoar a hora que eu senti que eu estava muito para trás, eu fazia o valor do mercado em cima dos imóveis que estava sendo vendido, não em cima do que o imóvel valia na realidade. Eu falo muito isso daí, né? Quando o cliente vem falar para mim, eu falo que existe 3 preços. O preço do sonho, né? O sacrifício, o cara construiu lá, pôs aquela lojatinha especial, né? Pôs aquele objeto para ele de valor, né? Tem o preço do mercado e tem o preço de venda. E eu acho que hoje um dos grandes problemáticas que nós temos no mercado é que a maioria coloca preço de mercado. E o preço de mercado não é a realidade. Ele inflaciona e não é aquilo que acontece, né? Às vezes o cliente fala para mim, meu vizinho vendeu o imóvel por tanto, né? Perfeito. E daí, aproveitando já esse gatilho aí para a gente começar esse papo ali sobre avaliação, eu falo muito para o cliente, sim, mas tem um monte de variação que o seu imóvel pode valer menos, igual ou maior do que do vizinho, né? Exatamente. O que define? O potencial dele. Exato. Se ele não passa um rio no meio dele, acabou, o seu imóvel está morto. Exatamente. Né? Quer dizer, o valor dele vai ser muito pequeno, né? Não, aqui eu tenho condição de fazer uma torre com 19 andares. No do vizinho não, porque já muda o zoneamento. Exatamente. Então o seu terreno vai valer 3, 4, 5 vezes mais do que o do vizinho, né? Então, concordo contigo. Eu acho que um dos grandes esforços que a gente tem que ter no mercado imobiliário é que as pessoas aprendam a fazer avaliação, né? Exato. Porque quando a pessoa faz uma boa avaliação, ela mantém o mercado sadio, né? Quando a gente enxerga alguns mercados que a gente tem, e aí eu ponho aqui em Santa Catarina, que é nosso, né? A gente fala, aquele mercado é virtual, ele não existe, né? Exatamente. Né? A gente sabe que, na verdade, os preços que os pessoal estão falando não é o que acontece ali nos bastidores da negociação, né? Exatamente. É uma moeda, vamos dizer assim, é um Bitcoin que você não vê e não sabe se vale ou não vale e você compra. Né? A gente viu muito isso no mercado
em 1989, voltando um pouco atrás, onde o mercado disparava, a inflação a 80%, chegava ali, você pegava um imóvel de manhã, você vendia à tarde, com um ágio aí de 100%, 90%, né? Era uma maravilha de vender imóvel. Aí você não tinha como você avaliar. Você comprava e vendia, era ali, porque o mercado era assim, a inflação alta, né? Então, o que ocorreu de lá para cá? Foi trancado essa lacuna, foi fechado essa valeta, e o mercado começou a ter o valor real. Um terreno ter valor, uma casa ter o valor, porque quando você tem inflação, você não sabe o que é real, o que não é real, o que vale e o que não vale. Hoje nós temos no mercado, por mais que a gente tenha uma inflação, e uma inflação escondida, vamos dizer assim, que não mostra o que é a realidade, né? Todo mês eu lanço, desculpa eu falar, o sistema que a gente criou, que é o Clique Avalie, todo mês eu lanço a CUB, do Brasil inteiro, dentro do sistema. E eu vejo todo mês diferenças de estado para estado. Tem estado que nós temos um valor de custo unitário básico de 3%, e tem estado que nós temos 10%. E aí você pode perguntar assim, mas dentro de uma avaliação, tem diferença? Tem. Claro. Aí nós temos estado em Minas Gerais, que tem um valor, Bahia tem outro valor, Santa Catarina tem outro valor, nós não podemos comparar imóveis. E no mesmo estado, na mesma cidade, os preços são diferentes, a localização é diferente, né? O bairro é diferente, a segurança é diferente num bairro para o outro, né? Você tem mais infraestrutura num bairro, você não tem no outro, né? Então, avaliar um imóvel, eu sempre digo, ele é bem minucioso. Você tem que ter como eu posso falar para você? Sensibilidade. Muita sensibilidade, porque o bem não é teu. Se você quer doar o que é teu, você doa. Mas o que é do outro, você tem que determinar o valor justo, mais justo possível, porque a avaliação não é matemático. Você não pode chegar lá e dizer o valor é exato. Não existe um valor exato numa avaliação. Qualquer avaliador, engenheiro, profissional, que sabe fazer uma avaliação correta, que deprecia corretamente, porque eu tenho certeza que nem todos os engenheiros, e isso eu vou falar com certeza, tem a capacidade de depreciar um imóvel, né, estruturalmente. Eles têm o conhecimento, mas o conhecimento de uma depreciação muitas vezes não tem. O corretor não sabe muitas vezes depreciar um imóvel, ele sabe o que o mercado trabalha, como que trabalha, vendeu por tanto, tal, mas o ano desse imóvel, o estado de conservação desse imóvel. Então, tem que ser muito minucioso, tem que ter muita sensibilidade. Beninca, você entrou num assunto que eu gosto, né? Ele é polêmico, mas eu gosto. A história da avaliação mercadológica, eu acho que é isso, sendo feito às vezes por engenheiro, por arquiteto, né? Eu entendo que quando a gente fala de estrutura, não há discussão. Eu acho que não cabe a nós, do mercado imobiliário, entrar. Mas quando se fala de mercado, eu não consigo entender como é que um engenheiro e um arquiteto entram nessa disputa com a gente de fazer avaliação, né? Eu sei que é um tema incômodo, né? Alguns vão falar, mas é a mesma coisa que aconteceu esses dias de que o advogado pode virar corretor de imóveis, né? Então, assim, cada um no seu quadrado, né? Eu acho que o engenheiro e o arquiteto, sim, eles têm avaliação
que eles podem fazer do imóvel em questão estrutural, né? Falar, esse imóvel ele já sofre uma depreciação, né? O material utilizado nele foi, né? Tá dessa forma. E aí sim, o corretor, utilizando a informação dele, né? Pode aprimorar a avaliação mercadológica, né? E não ao contrário, né? Muitas vezes você vê o arquiteto e o engenheiro chamando o corretor, né, para fazer a avaliação lá dele, né, para juntar a avaliação dele, mas o processo é de cima para baixo, não e não ao contrário, né? Então, não sei o que é a sua opinião, eu sou provocativo e sou defensor e levanto muito a bandeira que quem tem que fazer a avaliação mercadológica, só corretor de imóveis. Então, você entrou no... É bem discutível tudo isso, né? Quando entraram nessa discussão que o advogado, né, pode ser um avaliador, eu não discuto, pode. Mas primeiro de tudo ele tem que ser corretor de imóvel. Né? Ele tem que estar no mercado. Mas ele é advogado, o AOB não admite que ele esteja no mercado e esteja trabalhando como advogado. Bom, mas ele pode ser advogado e não fazer o trabalho né, no caso, e trabalhar no setor. Ou primeiro fez o curso de corretor, trabalhou no mercado imobiliário, tem o CRECI, paga o CRECI certinho, fez o AOB e está lá. Ele tem o conhecimento, fez o curso de avaliação, até muitas vezes está escrito no KNAI. Eu vou te falar que eu conheço... é advogado, eu conheço. Eu conheço um monte de corretor de imóveis, que o cara é corretor, se fez advocacia, é advogado, justo, fez a avaliação, né? Então hoje esse cara ele é um perito avaliador, justo, com formação jurídica e corretor de imóveis. Excelente! Excelente. Exato. Não tem nada de errado nisso, né? Exatamente. O que está errado, o que eu vejo, é de repente o cara só com uma formação querer englobar tudo. Não existe. Ele tem que ter o conhecimento. Portanto, que a norma é bem clara, quem que pode fazer a avaliação de imóveis? Isso está dentro da norma técnica. Corretor de imóvel, engenheiro, arquiteto, agrimensor, né? Que entra tudo. É essa classe. Agora vai querer mudar para advogado? Advogado pode, mas tem que ser tá dentro de um órgão, ou é engenheiro, ou ele é. Eu faço parte da ANPAGE, Associação Nacional de Peritos Nacional. Tá? Nós temos ali Brasil inteiro. E dentro disso ali, nós temos todos arquitetos, engenheiros, médicos, todo tipo de perito. Então, a gente discute sobre isso todo dia. Teve um assunto que conversaram agora, um engenheiro, olha, é um assunto até meio ali polêmico, mas foi uma discussão, onde que foi colocado o seguinte: eu sou engenheiro e me contrataram como assistente técnico para que eu desse um laudo. O que eu faço? Um laudo ou um parecer técnico de um imóvel. Você vê que é discutível isso, porque ele é engenheiro, e engenheiro, ele tem que fazer laudo. O parecer técnico é para corretores de imóveis, ok? Porém, ele é assistente técnico. E assistente técnico só faz parecer técnico. Entendeu? Então, a discussão foi isso. Eu entendia que, como engenheiro, ele teria que fazer um laudo. Mas laudo é só o perito que faz. Então, eu entendi e dentro disso foi discutido e que o assistente técnico tem que dar um parecer técnico. Então,
É um assunto que se discute diariamente dentro do nosso grupo, né? Então, eu entendo claramente que o corretor de imóvel, avaliação mercadológica, sobre o que gira no mercado, é o corretor de imóvel que tem que avaliar o imóvel. Ele sabe o valor real. O que ele não sabe ainda diretamente é colocar exatamente como manda a NBR 14653, que nós já temos uma norma técnica, uma resolução, que é a 1066 de 2007, que tem que ter todas os pré-requisitos. Exatamente. E é isso que o corretor tem que entender. Ele tem o conhecimento, ele pode opinar, e se ele for inscrito no CNAE, ele pode fazer um parecer técnico. Então, eu digo assim, o corretor tem que se aperfeiçoar. Eu fiz, muitas vezes assim, né? Mas eu fiz minha gestão imobiliária com 52 anos de idade. Eu acho que não existe idade, não tem idade para você estudar. Beninca, você sabe que eu aprendi isso, eu fazia ensino médio em Florianópolis, e tinha uma pessoa que estudava com a gente que ele tinha 60 e poucos anos. E aí, naquele negócio, segundo grau, né, ensino médio, né, eu falo segundo grau, minhas filhas não entendem mais o que é. Eu falo segundo grau, o que é segundo grau? Tá, ensino médio, tá bom. E aí foi perguntado, no que você vai trabalhar, o que você vai fazer faculdade, né? E nós ansiosos para escutar dele, né? O que ele ia fazer. Ele falou, eu vou me tornar advogado. Então, um cálculo simples, né, Beninca? Se ele tinha 60 e poucos, vai terminar a faculdade de Direito 65, que dê tudo certo, ele passe de primeira na ordem, né? Quer dizer, ele vai abrir o escritório dele ali com 66, 67 anos. Ele abriu o escritório dele. Esse é o resumo da história. E ele, até pouco tempo ainda era vivo e ficou advogando até o final da vida. Quer dizer, não tem idade. Não tem idade, verdade. Não tem. Eu falo assim, eu explico, sempre coloco para os meus colegas, quando a gente tem reunião, palestras, e quando eu vou dar uma palestra ou no grupo, nos núcleos, que o corretor de imóvel se aperfeiçoe nos buscar o curso de avaliação. O Cresci tem os cursos gratuitamente. Gratuitamente. E dentro do curso, é um curso muito, muito superior a todos os cursos hoje das escolas que tem por ali. Porém, se você não quer fazer o curso ali, se inscreva, faça um curso fora. Temos professores fantásticos. Aqui em Santa Catarina nós temos professores. Eu acho que eu ia falar isso. Eu acho que em Santa Catarina a gente é abençoado. Nossa! Né? Além do curso gratuito que o Cresci dá, que é uma excelência, mas nós temos outros cursos, né, que são cursos daí pagos, que são de tamanha excelência, porque a gente tem bons professores, aqui em Santa Catarina. Eu acho que a gente é abençoado, né, Beninca, com a qualidade dos professores que a gente tem aqui, né? Exatamente. Na verdade, em 2006, quando eu fiz o meu curso, era pelo COFES, e só teve 2, porque foi eliminado no ciclo. Até hoje eu tenho um professor que era professor na época, né? E hoje ele é meu sócio dentro do meu sistema, né? A gente montou junto, trabalhou junto aí. E esse curso, eu fiz 150 horas de curso. Mas para fazer esse curso, eu vinha de Mafra e ficava em Florianópolis, vinha sexta-feira à tarde, pousava, pagava hotel, fazia sexta à noite, sábado de manhã e retornava a Mafra no sábado à tarde.
Hoje, a facilidade de você ter dentro de casa, pelo curso, pelo Cresci, gratuito, e os nossos corretores não fazem. Quer dizer, não querem se aperfeiçoar, eles não querem. Por quê? Não, e assim, ó, tem muita escola de formação que eu sei que ela, no ato que o cara vai fazer, o TTI, ela dá um curso de avaliador. E tem gente que não ganha e não faz. Poxa, é assim... Eu tenho muito comigo. Cara, o conhecimento é uma das únicas coisas que não tiram de você. Né? Só se o cara tiver Alzheimer, né? Né? Mas se não, não tira. E o conhecimento, ele te dá tranquilidade para ir a qualquer lugar. Né? Então, exemplo, se eu começo a falar inglês, eu começo a aumentar o meu range de lugares que eu posso ir e o range de pessoas que eu começo a falar. Exato. Se eu começo daí a falar espanhol, eu amplio um pouco mais. Se eu começo a falar árabe, chinês, quer dizer, daqui a pouco eu consigo estar conectado com o mundo todo por conta do conhecimento que eu adquiri. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala assim sobre avaliador, quando eu amplio o meu conhecimento para ser avaliador, e daí tem muita gente que fala assim, Gabriel, eu não tenho tempo. Né? Eu dei aula e eu escutava muito isso, Gabriel, não tenho tempo. Eu falo, bem, eu normalmente na minha vida, eu sempre trabalhei em 2, 3 lugares. Então, essa frase para mim, não tenho tempo. E o meu pai tem uma pérola que eu levo comigo, Beninca. O meu pai falou o seguinte, se você for pedir ajuda, peça para o cara ocupado. Para quem? Porque o desocupado, ele nunca vai ter tempo. Exatamente. Agora, o ocupado, ele vai achar um tempinho para te atender. Exatamente. Ele vai dar um jeito, ele vai fazer tempo. O tempo se faz. E aí você tem 24 horas no dia. E você consegue, nessas 24 horas, você dá um jeitinho de fazer aquilo. Quem quer, consegue. Horário para estudar, você dá um jeito. Terminei a pós, dezembro agora. Então foi 400 horas de estudo. Então eu digo assim, você consegue, você faz, você se aperfeiçoa. Tô com 63 anos, né, não sou mais uma criança, mas o que você quer com isso? Né? Talvez essa pergunta você poderia fazer, né, mas vou responder por mim mesmo. Eu quero, para mim, eu quero entender, eu quero ter o conhecimento. Se meus filhos, se alguém me perguntar, eu poder responder, olha, se faz assim. Você tem intenção de dar aula? Não. Mas poder ajudar alguém, ajudar o meu colega que tem dificuldade. Só que eu quero que ele aprenda. Se ele não aprender, eu acho que é muito assim, né, Beninca? Eu tenho muito isso. Eu falo para os meus corretores, né? Então eu sento numa mesa para negociar e quando termino, meus corretores às vezes falam para mim, poxa, Gabriel, você fala de qualquer assunto com o pessoal, né? Você senta numa mesa, você tem uma tranquilidade. A tranquilidade, ela só vem de um lugar, do conhecimento. Né? Então eu estudo para mim poder sentar e conversar com as pessoas e ter tranquilidade daquilo que eu estou falando. Exatamente, né? Isso mesmo. Então eu tenho tranquilidade, eu posso falar sobre aquele assunto, né? Eu tenho algo que me respalde, né? Eu não estou falando aleatório, né? Eu às vezes escuto uma pessoa falar, eu vi no YouTube, eu vi no Google. Não, eu vi em sala de aula, né? Eu sou formado nisso, eu tenho conhecimento, quer dizer, a gente se torna uma autoridade, né? A partir do momento que a gente agrega, e principalmente quando o cara agrega o conhecimento do dia a dia, né? Com conhecimento técnico, não tem quem segure essa pessoa, né? Perfeito, exatamente. Eu na verdade, procuro, né? Buscar o melhor, né? Não digo a excelência, que jamais a gente vai encontrar, que vamos dizer assim, a perfeição você jamais vai conseguir. Sim. Ser perfeito ninguém vai ser. Quando você dá o primeiro passo, você vai chegar próximo, sempre vai estar um pouco mais distante, né? Então, se você nunca der o primeiro passo, você não chega a lugar nenhum. Eu aconselho a quem tem intenção de buscar esse ramo de avaliador, de perito, que dê o primeiro passo. Errar vai errar muito, e tem que errar,
porque é no erro que aprende, né? Não tem que ser, vamos dizer assim, dizer eu errei, vou me esconder. Não, pergunta para o colega que é tem um pouco de ensino melhor, superior, ou entende melhor. Não tenha vergonha, né? Porque o aprender é não ter vergonha, né? É dar a cara para bater, é ir atrás. Porque você só pode chegar em um lugar se você não parar, né? Tudo o que você for fazer, você vai errar. Na primeira, na segunda vez, você vai conseguir chegar em algum lugar o mais próximo da realidade, o mais próximo da perfeição, ok? Mas errando. Não existe como você chegar e dizer, eu fiz uma coisa por primeiro e já deu certo. Dificilmente. Alguém acertar na primeira, né? Pode acontecer alguém gostar de alguma coisa que você fez a primeira vez. Mas isso aí é gosto, né? Isso Sim. aí não é perfeição, né? Com certeza. E me explica um pouco mais o que é esse aplicativo aí que vocês criaram, programa, como é que ele facilita, como é que ele ajuda. Me explica um pouco mais sobre ele. Então... como é que surgiu a ideia, né? Acho que essa que é o mais importante, da onde que veio e por que veio. Então, contando, em 2006, quando eu fiz o curso de avaliação, e nós tínhamos a prova de eficiência. Você fazia uma avaliação para você ver se você passava. Na época, você tinha isso ainda. Não é que nem hoje você faz o curso e depois vai fazer suas avaliações. E eu vi a dificuldade que era. Por mais que eu fiz 150 horas de curso, por mais que eu não falhei uma aula de 150 horas. E hoje é 22 horas. A mesma quantidade de matéria, o mesmo material que você tem, e diminuíram para 22 horas. Você entende? Aí eu vi a dificuldade. E aí surgiu uma maneira, eu fiz um aplicativozinho no Excel, que seria para depreciar o imóvel. Mas eu fiz um aplicativo, esse aplicativo depreciando por uma tabela que não era dentro da NBR, né? Então, era pelo portal contábil, onde que tudo, na realidade, o portal contábil, ele deprecia em 25 anos uma edificação, né? Ele começa Ele zera, né? Ele zera, né? Porém, quando você coloca, ele vai ter um resíduo, ele vai existir um resíduo, né? E ele deprecia, e até eu faço uma brincadeira, vou fazer uma brincadeira com você, com quantos anos o ser humano começa a depreciar? Poxa vida, difícil isso daí, né? Se você tiver um lado, porque uma edificação com 25 anos, se ela não for cuidada, não for fazer manutenção, ela virou uma tapera, ela acabou. Ela depreciou, terminou e fim de papo, não tem, entende? Ela termina. Vai virar você pode morar dentro, você pode ainda alguma coisa tal. E o ser humano começa a depreciar aos 25 anos. Se você olhar bem, você vai estar jovem, bonito, isso, aquilo. E depois você começa a correr. Se você não fizer uma manutenção. E você já começa. Então é uma brincadeira, né? Certo. Tá. E daí começou a surgir a ideia do aplicativo. Em 2016, eu levei isso. E aí surgiu ideias lá dentro da associação comercial, junto com os corretores. Não, mas ó, é interessante, a gente não tem uma depreciação, tal, passa a tabela para mim, passa isso. Mas não era a tabela. Eu fui conversar com o meu professor, ele disse, não, isso aí não dá para a gente levar. O que nós podemos fazer? Aí caiu no dia da aula lá, eu estava prestando junto com ele numa aula que ele estava dando, e uma aluna dele perguntou, eu tenho que fazer uma avaliação, e o juiz pediu para mim
tirar somente o valor da edificação, porque o terreno é do sogro da pessoa. E eu tenho que fazer da avaliação da edificação. Como é que eu faço? Eu disse, é fácil. Você pega o imóvel, deprecia pelo método involutivo que a gente faz. Aí o professor disse assim, eu uso uma tabela que se chama assim. Porém, existe uma metodologia dentro da NBR também. Aí, e o terreno que está embaixo dessa edificação tem que ser avaliado também, né? Porque a edificação não vai sair de cima. Sim, porque ele ocupa um espaço. Ocupa o espaço. Sim. Então, houve isso. Que na verdade é assim, né? Se a gente for pensar, vamos dizer que zerou o valor da edificação. Certo? Então a pessoa fala, cara, então se zerou, eu vou tirá-la de lá, certo? Justo. Você vai ter o terreno. Né? Exatamente. Você vai ter um terreno. Justamente. Mas aquele terreno tinha sido doado para ele construir. Né? Então, houve isso aí. E dali eu comecei a trabalhar no sistema que existe hoje, o Clique Avalie. A gente trabalhou 2016, 2017, foi até 2019, onde que a gente apresentou pro Baimes um esqueleto do sistema. Né? A gente iniciou, não foi fácil, a gente começou em Mafra, né, com uma equipe, porque ele é muito complexo, ele é um sistema muito atrelado, é um sistema, ele não é um software, tá? Ele não é um software que chega ali, coloca ali, depois muda, não. Ele é um sistema vivo, que eu falo assim. Nós vamos modificando conforme as normas vão surgindo, a gente vai colocando as normas novas dentro dele. Nós pegamos aquele esqueleto que tinha anterior, desfizemos, fomos para São José do Rio Preto, pegamos uma equipe de lá, eles levaram até uma parte, não conseguiram dar prosseguimento, porque o complexo era grande. Aí nós conseguimos em São José dos Pinhais, aí encontramos uma pessoa que se prontificou, mas ele queria ser sócio da empresa, onde que a gente abriu então o espaço para ele ter uma sociedade e foi levando, porque é uma coisa que demora, não é uma coisa que fica pronto do dia para a noite. E a gente, que nem eu falo, buscou querer pegar a perfeição e a gente nunca vai buscar. E não queria colocar no mercado, e aí a gente veio e apresentou para o Baimes em 19, se eu não me engano. Fantástico, maravilhoso, é isso que eu quero para os corretores de Santa Catarina, porque a gente quer começar em Santa Catarina, a gente quer que os corretores de Santa Catarina se aperfeiçoem, a gente quer que aqui seja o primeiro do Brasil a fazer a melhor avaliação, a avaliação mais perfeita do mercado. Claro que e a gente precisa, né? Porque se a gente olhar hoje, né? Quais os problemas que a gente tem hoje? Hoje a gente tem prefeitura, que tem gente avaliando imóvel sem ter qualificação para isso, né? Justo. Tem algumas prefeituras que a gente já tem leis municipais onde ela busca avaliação dos corretores, que eu acho que é o caminho, né? Justo. Eu acho que um caminho assim que eu levanto muito a bandeira é a gente ter um comitê em cada município e que esse comitê faça avaliação dos imóveis, né? Não só para correção da prefeitura, mas também quando tiver uma ação de compra e venda que vai gerar ITBI, né? Então, sim, você tem existe um comitê de corretores com formação em avaliação de imóveis, né? Justo. Para que aquilo seja o mais justo possível. E é uma palavra difícil a gente falar, né? A palavra justo ela é complicada. Nós temos agora os cartórios na mesma linha, que também gera uma avaliação deles. E aí eu também provoco, eu acho que os cartórios teriam que ser, sim, obrigados a ter corretores de imóveis para fazer avaliação, né?
que eles contratassem os corretores de imóveis para balizar. Um percentual, o corretor ter um percentual sobre os imóveis que vai ali para dentro e ele avaliar, Exato. Sendo feita uma rotatividade entre os corretores da cidade. De novo, eu acho que tinha que ser um comitê, né? Ou um comitê também. Em mínimo 3 corretores, porque aí a gente tem três pessoas com um olhar diferente. Justo. Passando a avaliação. Justo. Né? Então, eu assim, então, tanto prefeitura quanto cartório, eu acho que nós que estamos aí à frente do Cresci, né? A gente tem que levantar muito essa bandeira nos municípios e na esfera estadual com os cartórios, para que esteja assim a obrigatoriedade da avaliação imobiliária ser feito por corretor de imóveis, né? Justo. Porque a gente vê muito estrago do que está acontecendo hoje no mercado, né? Olha a complexidade que você está passando, que é montar um programa de avaliação. Não é brincadeira, porque é muito detalhe. Muitos detalhes, exatamente. E qualquer detalhe, o impacto final ele é muito grande. Exatamente. Né? Então, eu falo que é muito simples o cara chegar e simplesmente falar, essa área aqui vale tanto. Né? Daí eu falo para a pessoa, tá bom, vale tanto. Tem área de APP? Né? Eu começo. Tem área de preservação permanente? Tem xaxim na área? Né? Tem araucária? Tem lagoa? Essa lagoa ela é proveniente de água corrente ou ela é uma lagoa que só foi colocado água? Tem né? nascente. Tem nascente, né? Tem rio que cruza. Tudo isso modifica. Né? Exato. Existe projeção para se passar uma rodovia ali? Existe projeção para se passar um oleoduto da Petrobras? Quer dizer, uns detalhes que porque assim, ó, a partir do momento que nós no mercado passamos um valor para um cliente, Justo. E eu trabalho muito com investidor, né? Então acontece muito em troca de plano diretor, os investidores me procurar. Sabe que eu sou um cara que gosta de estudar sobre isso, porque eles querem comprar a área à frente. Né? Então, exemplo, a área rural. Né? E eles, pô, Gabriel, existe projeção para isso aqui se tornar, de repente, uma área urbana? Né? Justo. Então, eu posso fazer ele perder ou ganhar muito dinheiro. Perfeito. Porque, porra, a área dele não foi incluída lá. Quer dizer, então ele comprou com uma projeção achando que aquilo ia se tornar urbano e não se tornou urbano. E aí todo o projeto que ele ia desenvolver ali acabou. Perfeito. Então, assim, olha como que... quando você me falou sobre esse software, eu falei assim, pô, como que ele é fantástico, né? Porque ele, na verdade, ele consegue ajustar as avaliações. Porque as avaliações, como ela é feita hoje, ela tem uma margem de erro muito grande. Por quê? Porque não obrigatoriamente eu estou seguindo a NBR. Às vezes eu posso estar seguindo a NBR, mas não estar tendo compreensão do fator que é para ser colocado ali. Perfeito. Né? E ali no seu programa não, quer dizer, vocês estão estudando, né, aquilo que você falou. Ele é um software vivo, né? Vivo. Porque vocês estão estudando, mudou, vocês alteram ele, né, para que ele fique equalizado e para que realmente se chegue a um valor justo, né? Justo. É aquilo que a gente comenta, sempre fala, né? A parametrização das áreas, né? Como você falou ali, você vai pegar uma área urbana e você vai trabalhar em cima de um terreno, vamos lá, eu tenho um lote e eu vou pegar esse lote para avaliar esse terreno ali. Mas esse terreno está... ele tem 15 metros de frente, tem 40 de profundidade, mas nos fundos ele tem 10 metros, vamos falar assim, né? E eu tenho que parametrizar esse lote aqui. Na hora que eu faço essa parametrização aqui, ele vai ficar em um lado no sistema que vai deixar ele preparado para eu buscar as amostras. Aí vem aquele lado, mas eu vou ter que buscar as amostras.
como todo lado, você tem que buscar as amostras, a amostragem. Isso que diz, você vai buscar as amostras, você coloca as amostras ali dentro, na hora que você está incluindo as amostras, nesse aqui você fez os melhoramentos públicos, tudo certinho que ele tem, você vai buscar aqui, você vai digitar exatamente o que tem, porque você não deve. Se você mentir para o sistema vai mentir para você. Porque o sistema, ele é, vamos dizer, ele é uma máquina, ele não é um ser humano. Ele vai fazer o que é que você está falando. Você fale certo, o sistema fala certo. E não tem aquele lado, o valor é tanto. Ele vai determinar o valor. Acaba aquele lado de você opinar. Ele vai dizer o que é o real. É mais ou menos assim, né? Você coloca lá no terreno que você está avaliando. Ele fica a 200 metros do mar. Aí os que você está pondo de referência fica a 1 quilômetro. Você pode até pegar. Não. Aí você vai colocar um ponto de referência e pegar marjando aquela parte, porém você vai pegar amostras daquela região também, não só de frente para o mar, igual você tem o teu terreno. Aí você vai buscar amostras em cima daquilo. Você vai pegar no sistema o teu terreno daqui, você vai colocar o ponto de valorização a uma distância aproximada de 1000 metros do teu terreno aqui e vai buscar amostras de lá. Legal, você pode pegar. Aí você vai pegar amostras de lá e amostras daqui. E ele vai fazer a homogeneização. Ah, mas o valor vai cair. Vai cair, sem problema nenhum. O que ele vai fazer? Tudo o que sair abaixo de 30% da realidade ou a 30% do que ele faz, ele tira tudo fora. Ele só fica com o filé mignon do que vale da realidade. O sistema, ele não te deixa errar. E se você vê que ou ele joga todas as tuas amostras fora e te faz você buscar todas as outras novas. Entendeu? Daí você vai buscar amostras exatamente da onde que você deve buscar. Caramba. O sistema faz isso. E além do mais, ele vai te ensinar passo a passo como você deve fazer. Da maneira que está, hoje nós temos todas as aulas gravadas. Você entra dentro dele, entra dentro do sistema, você vai ali onde que tem a parte de gravações das aulas. As aulas você vai desde opinião mercadológica, desde opinião com edificação, método comparativo de terreno com edificação, de terreno, de apartamentos, tudo aulas gravadinhas, mostrando para você passo a passo como você deve fazer, como você deve inserir. Você não depende mais de fazer avaliação na mão. Você aprende tudo ali dentro. As aulas estão tudo gravadas dentro do sistema. Hoje o sistema, ele tem vida própria. Você entra, você faz. Né? E, na verdade, o que os corretores de Santa Catarina hoje, eles entram dentro do Cresci, nós temos um convênio com o Cresci, e eles têm... Dentro lá do Clube de Benefícios. Clube de Benefícios. E eles têm 30% de desconto sobre o plano. Caramba. Entendeu? E se fosse um plano caro, hoje a pessoa com uma avaliação, ele paga o ano todo. Isso colocando a mais baixo possível que ele vai fazer no mercado. Né? Então é que nem eu digo assim, o sistema veio para ajudar, ele veio para colaborar com o corretor, veio para orientar o corretor e veio para fazer uma avaliação digna que vai olhar o seguinte, o engenheiro vai ver aquela avaliação e vai dizer, nem eu faço igual. Você sabe que quando a gente fala de avaliação, eu provoco as pessoas, né? Uma coisa é você fazer avaliação no meio urbano, que você tem referência. Vai fazer de uma fazenda. Longe de tudo. Não tem ninguém que está vendendo lá, né? E aí começa o complicador, né? E aí a gente começa a ver muita gente fugindo desse assunto, né? Porque o cara não tem embasamento, não tem conhecimento para fazer isso, né? Justo. Né?
Só para colocar, o sistema imóvel rural ainda não ficou pronto. É porque ele é mais complexo, né, Benica? Ele está pronto para ser colocado. A realidade é uma só. Ele está pronto para ser inserido, já está colocado, né? Nós vamos trabalhar com a tabela Mendes Sobrinho, tá? Pelo método comparativo, é um método que a gente faz, e pela norma é uma norma do estado que eles tiram o cálculo, aquilo que você falou, o que é a área de APP, o que é a área, te retira tudo e calcula sobre aquelas áreas. Área útil, né? Isso depende da área útil e depois faz o cálculo quanto que fica. É muito especial, vai ficar muito bom. Eu trabalho com área, né? E eu sempre falo pro pessoal, né? O cálculo ele é sobre área útil, né? Ele tem valor. As áreas da PP, você pode usar ela como área ali, mas o que você vai utilizar para ganhar é a área útil. Né? E na hora da compra e venda, o que interessa é a área útil. Sim, né? Exato. Óbvio que tem áreas que a gente negocia às vezes. Eu até estou com um caso desse que uma pessoa me procurou, que o cara precisa de área de APP. Né? Ele precisa, por conta de uma outra área que ele tem, ele precisa fazer a famosa compensação. Mas na maioria das vezes a gente vai pegar já uma área que é de um proprietário e vai colocar ali, ele já tem a área de APP, a gente só vai abater, né? Isso. Mas, de novo, não é simples de precificar. Né? E precificar de forma errada, ela estraga o mercado. Além de estragar o mercado, você vai estar responsável por aquilo e você vai assinar e você pode ser, né, condenado sobre isso, né, civil e criminalmente pelo teu ato, né? Não, eu digo assim, você é um avaliador e você pode determinar uma perca enorme, principalmente em todas, né? Mas principalmente numa área rural, valores elevadíssimos, né? E se você for lá, vai passar uma BR em cima do terreno. Hoje não tem valor nenhum, porque e depois quanto que vai valer? Você tem que já pesquisar isso, o que vai acontecer. Eu fiz uma avaliação um tempo atrás e era uma avaliação porque ia passar uma linha de alta tensão na área. No meio do mato e tudo, né? E aí a família me procurou porque ela contestava o valor que a companhia de energia queria pagar. Bem, o que eu fui fazer? Eu fui estudar, né? Não conhecia a área, não conhecia a região e fui estudar. Né? Então, fui estudar. Uma das principais coisas que eu faço é ler o que está falando na região. E para minha imensa surpresa, ia passar uma rodovia ali, né? Tá sendo feito, né? Agora já foi feito um contorno viário, né? Legal. E aí qual que foi a minha contestação sobre o valor, né? Que a companhia queria falar? Porque já existia o projeto, quer dizer, era um projeto existente, já existia destinação pública de dinheiro para ser feito aquele contorno. Então, meu embasamento sobre o valor era embasado sobre a valorização que ia se tornar aquela área. Né? Então, o cliente ele ia ter uma perda por conta disso, né? E aí a gente aumentou o valor em cinco vezes o valor que eles estavam oferecendo, né? E foi ganho, foi uma avaliação que foi ganha por conta disso, né? Então, assim, às vezes não é só se prender com o que está acontecendo, e sim a gente entender o futuro, né? Futuro, exato. Porque o futuro, ele altera totalmente, né? Lá na região de Garuva que eu moro, a gente teve isso a hora que foi criado um contorno e transformou o local em como é que se chama? Em opa, fugiu o nome agora. Se tornou um local logístico, né? Era rural e se transformou retroportuário. Transformou a área em retroportuário, né? E aí, cara, mudou todo o preço. Antes a gente vendia um preço do metro quadrado, começou a se vender outro, né? Então, se a pessoa não está atenta e não orienta o cliente dela,
o prejuízo pode ser muito grande, né? Perfeito, tá certo, exatamente. E é isso que você falou, valorizou 5 vezes a mais. Agora imagine, tá passando exatamente em cima, né, do lado, onde que poderia sair um hotel. Não é 5 vezes, imagine quanto. Ele não vai poder nem construir embaixo, não vai poder utilizar nada. Você entendeu o que eu quero te dizer? É um contorno viário, mas ia valorizar quanto aquela área e ele poderia construir um hotel ali. Isso lá em Mafra, quando ele está lá. A pessoa tem uma construção que já existia há muito tempo, eles desapropriaram, pagaram uma mixaria para a família, e agora a família não pode mais construir nada, tem que manter aquilo que está ali. Então, é esse lado que você colocou, é fantástico, por isso que eu digo, aprender a avaliar, buscar, não digo perfeição, mas buscar o mais próximo da perfeição, sempre se atualizar, ter o que poder apresentar, olhar que é um nicho de mercado enorme, porque quanto nós mais fugirmos disso, nós corretores, nós estamos deixando para os engenheiros, os arquitetos, né, o direito deles dizer é nosso, é nosso, é nosso. Agora, o mercadológico nós estamos só olhando dentro das cidades. Agora, rural, como você falou, quem que olha, quanto que vale uma avaliação rural? Poxa, é uma das melhores para ser feitas. Eu fui fazer esses dias uma, só para você ter uma base, Ribeirão do Pinhal, no Paraná. 5 milhões de metros quadrados de área. Então você vê o seguinte, fui contratado, pessoal de Curitiba. Então, é assim que eu digo para você. Você vai se qualificando, as pessoas vão te conhecendo e vão te chamando. Sim. E não importa a distância onde for, o pessoal te chama. Tá? Então, se qualifique, busque entender o que é. Hoje, eu nem sabia que existia pós-graduação em avaliação. Quando eu entrei nessa associação Ampage, surgiu isso. Eu e o professor Alvino José, que é meu mestre professor, Alvino. meu mestre Alvino, que é o meu sócio no sistema, né? E fizemos aqui em Santa Catarina, somente eu e ele que temos hoje a pós aqui. Você sabe que esse negócio de área, uma vez eu estava negociando uma área numa cidade aqui próxima, e era uma fazenda, ela tinha acho que 6,5 milhões de metro quadrado. Bem bonita, divisa quase com outro município, era fazenda de pasto, né? Tinha pasto, tinha plantação de pinos, e eu lembro que tinha mais alguma coisa. E muito legal, a negociação fluiu e tal, e venda pelo preço do metro quadrado, né? Então, se chegar a um determinado valor do metro quadrado, tudo certo. E aí o comprador falou o seguinte, eu vou pedir o georreferenciamento e eu só pago o que o georreferenciamento falar. Se der menor, eu pago a menor. Se der a maior, eu pago a maior. Vou te falar que ele devia ter comprado a porteira fechada antes de eu terminar de contar a história. Ele devia te comprar por Adcorpus. Adcorpus, perfeito. Adcorpus, compra da forma que tá, né? Ele quis comprar por Admissuri e se ferrou. Desculpa a palavra, né? 9 milhões de metros quadrados. 9 milhões de metros quadrados. Porque o que acontecia? Eram 2 transcrições e 3 transcrições e 2 matrículas. As transcrições da época de 1915, 1920, então tinha, e as divisas eram real, porque ele tinha cercado todos os locais. Então as divisas elas eram real. Os confrontantes assinaram, e até engraçado porque um dos confrontantes era um pessoal do MST,
tranquilo, assinaram, realmente falaram, a divisa é aqui, né? E ele não tinha nenhuma divisa que se falasse assim, que é a divisa de rio. Não, era a divisa de cerca. E os caras falaram, não, a divisa toda a vida sempre foi aqui. E assinou, né? Então, como era coisa antiga, antigamente não se existia tecnologia para se medir, né? Justo. Eu brinco que a medida era feita no passo, né? O cara media fazendo passo. E erraram 3 milhões de metros quadrados, né? Era usado corda, era usado corrente na época, e iam colocando papel quantas correntes que tinha de tantos metros, e erravam naquilo lá e longe. Sim. E muitas vezes largura e comprimento, isso aí dava... Deu e aí o cara teve que pagar os 9 milhões de metros quadrados, né? O senhorzinho dono da fazenda ficou feliz porque ele tinha feito um preço muito abaixo do que ele queria, mas ele precisava realmente vender. E por fim chegou no preço que ele queria. Muito bom, né? E como Deus abençoa, né? Deus abençoa. Esse ficou para os anais da história. Foi boa. Exatamente, é isso aí. Então, como que brincadeiras à parte, mas como que é importante a gente estar municiado quando a gente vai fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue nivelar e consegue trazer a verdade à tona muito mais fácil, né? Perfeito. E quando o cara não tem o conhecimento, ele não tem embasamento naquilo que ele fala, né? Então fica muito... Em qualquer momento aquilo desmorona, né? É um negócio que vai desmoronar, né? Qualquer pergunta a pessoa não vai saber responder. E aí, infelizmente, ele vai ter um baseamento. Mas é o mercado, é isso. Aí ele não vai ter como se amparar. E quando ele não tem, vamos dizer assim, o amparo, ele perde a razão. Ele perdendo a razão, ele vai ser processado, ele vai ser incriminado, ele cometeu um crime sem muitas vezes ter maldade nenhuma. Mas quanta gente está preso, está pagando sem ter maldade. Né? Fez sem pensar, infelizmente é assim. Hoje nós assinamos qualquer coisa sem pensar, né? Pessoas assinam, principalmente nossos corretores, nossos colegas, e a gente sente isso porque muitas vezes eles precisam pôr combustível. Não é fácil, né? É uma preocupação, né? Eu acho que as pessoas elas assinam as coisas, né? E aquilo que você falou, às vezes por necessidade. Eu brinco muito e eu dou muito exemplo do médico, né? No médico, no Conselho de Medicina, você não tem um fiscal. Não existe fiscal no Conselho de Medicina. Só que se aparecer uma pessoa exercendo a profissão de forma errada, os próprios médicos denunciam. Quer dizer, a pessoa não fica trabalhando irregular. Então, nós na corretagem, a gente tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo zelo. Né? Quer dizer, quando o médico vê alguém cometendo, um colega dele cometendo algo errado, ele vai lá e denuncia, porque ele sabe o quanto que isso impacta na profissão. Então, eu acho que a questão do dinheiro a gente não pode colocar como desculpa, né, Beninca, do cara acabar fazendo alguma coisa. Então ele está na profissão errada. Essa é a minha frase. Então ele tem que fazer outra coisa. Né? Se eu estou corretor, eu tenho que entender a importância que é ser corretor e tenho que valorizar o meu trabalho. Né? É que nem quando se tem discussão sobre comissão. Né? Eu sempre falo para a pessoa, eu venho na padaria e discuto o preço do pão? Não venho. O máximo que pode acontecer é eu não comprar mais pão contigo. Né? Então, o preço do nosso trabalho, a gente sabe quanto é que é, né? Às vezes tem cara que fala, mas tem gente que faz mais barato. Eu falo, então fecha com ele, né? Eu não quero ser mal educado por conta disso. Mas eu quero dizer, cara, eu tenho meu valor. Eu sei que eu estou cobrando essa comissão por conta que eu estudei, eu tenho preparo, que pode me fazer ser diferente de outro colega. E tá tudo certo, né? Então, exato. Eu acho que esse é o... Você estava falando antes do hotel de Mafra, me fez relembrar quando eu passei muito tempo por Mafra, quando a rodovia aqui estava sendo duplicada, e daí pegava congestionamento enorme, e aí a gente cortava caminho, eu vinha de São Paulo, e eu cortava caminho por Mafra. Certo, Rio Negro, Mafra e... São Bento, Rio Negrinho. E muitas vezes eu chegava lá em Mafra, dependendo do horário, uma serração, e aí eu parava num posto de combustível
lá em Mafra, e tinha um hotel do lado, né? Porque a gente parava quando a serra... e parava lá, dormia e saía de manhã cedo, né? Bem na entrada. Bem na entrada. Ali a gente parava no posto, ia lá no hotel, dormia, e aí no outro dia continuava, porque a serração não... literalmente escondia a cidade, né? Perfeito. Continua assim, Mafra? Continua. A época que cai bastante. Hoje, saí, a parte da manhã era acordei umas 5h30, tinha uma serração, mas já já levantou e foi embora. O sol estava bem bonito hoje, na saída, né? Quanto que está a população de Mafra hoje? 57 mil habitantes. Ela não cresceu tanto quanto a quantidade de corretores, né? Sim. Né, quando eu fui para lá, tinha 35 mil habitantes, nós tinha 5 imobiliárias, devia de ter aí em torno do quê? Uns 10 corretores. Hoje nós estamos com 120, 130 corretores, 57 mil. Então cresceu, vamos dizer assim, 70% a cidade, cresceu 200% de mas também tem mais produto à venda, né? O produto bastante, vamos dizer assim, melhorou, né? Melhorou os produtos também. Porque antigamente era mais casa, poucos prédios, acredito, né? E eu acredito que hoje deve ter lançamento mais de prédio, né? Então, exato. Ele dá uma... eu gosto de citar muito exemplo de Chapecó, né? Eu estive em Chapecó esse ano passado, ano retrasado também, e eu me impressionei, assim, com o mercado imobiliário de Chapecó, né? Nós estamos falando lá prédio com torres de 18 andares, né? E aí quando a gente fala em Balneário, né, até para a gente entrar num comparativo, hoje Balneário é um dos nossos maiores centros de corretores que a gente tem no estado, é Balneário Camboriú, né? E você fala assim, pô, como é que sobrevive? Sobrevive porque tem muito produto, né? Verdade. Então, às vezes nem sempre a quantidade populacional ela vai refletir na quantidade de produto, né? O que vai determinar se o mercado ele é bom ou não é o que tem de produto, né? Eu sempre falo para as pessoas, às vezes o pessoal vai me perguntar um conselho sobre imobiliária, eu sempre falo, cara, vê o que a imobiliária tem de produto. Justo. Porque o que determina a venda é você ter produto. A imobiliária às vezes pode ter pouco produto, mas ter produto bom. Exato. Como às vezes a imobiliária tem que ter muito produto, porque nem todos os produtos dela são bons, mas ela tendo um volume bom, é legal de trabalhar, tá tudo certo. Exatamente. Eu falando em cidade e não por eu morar em Mafra, nós moramos do lado, Rio Negro, o lado do Paraná, as duas juntas formam 100 mil habitantes, né? Nós temos hoje em Mafra, nós temos um hospital que está sendo ampliado pelo governo, vai ser o maior hospital, maior capacidade de atendimento do Planalto, vai ser referência em atendimento, e hoje a qualidade de atendimento é muito grande, então isso também atrai a população para vir. Muitas vezes a população é 57 mil, mas o atrativo é muito grande. Nós temos faculdade de medicina, de engenharia, nós temos faculdade ali e isso atrai muito a população. Então não temos a população formada, que moram ali, mas o que vem de fora... Mas é uma população flutuante. Flutuante, exatamente. Então, o atrativo está vindo, como você falou. A construção civil está ocorrendo. Quantidade de corretores tem. Rio Negro, não temos um hotel em Rio Negro. Nossa! 43 mil habitantes sem um hotel. Todos os hotéis são em Mafra. Que coisa. Tem um hotel, mas muito simplesinho. Eu acho que em Mafra nós vamos ter que fazer um trabalho parecido que a gente fez ali em União da Vitória e Porto União. A gente assinou um convênio com o Cresci, né? Assinamos agora, acho que é em fevereiro, né? Assinamos Mafra também. Assinamos Mafra? Rio Negro também. Ah, que legal, que legal. Até uma coisa que eu vou conversar com você após. Ontem coloca aqui, né? O presidente
do Cresci do Paraná estava ontem lá, almoçamos junto, conversamos, até ficou muito legal aí, nós precisamos... Que legal, cara, que, assim, a gente tem muito esse negócio de cidades fronteiríssimas, né? Isso. E aí, para quem não entende, né, o conselho, os corretores de imóveis, eles são regidos estadualmente, né? A gente tem um conselho federal que tem as regras, mas a nossa autorização de venda, vamos colocar assim, né, é para dentro do estado. Então, a gente não pode ficar praticando venda em outro estado. Para isso, a gente tem que ter o Cresci daquele estado, né? Então, a gente assinou um convênio com Porto União, não sabia de Mafra. Mafra também. Fico muito feliz porque isso resolve alguns gargalos, né? Justo. Porque como são cidades que praticamente são a mesma, né? Foi o que você falou, né? Rio Negro acaba utilizando a rede hoteleira de Mafra, né? Quer dizer assim, deve utilizar também parte de hospital, né? Hospital é Curitiba. Curitiba. Eles têm hospital lá também, Rio Negro, mas o hospital deles, porque é um lado interessante, até ontem a gente estava discutindo lá, por que Rio Negro não cresce? Porque é uma cidade metropolitana de Curitiba. Toda cidade metropolitana... Quanto que dá de distância de Rio Negro para... É isso que é o grande problema, a mesma distância de Joinville. Quando Mafra dependia de Joinville metropolitana, Mafra não cresce, porque tudo o que você vai depender é de fazer um loteamento, um desmembramento, tudo da cidade metropolitana. Tudo que você... ela está dentro Ele não está dentro, porque é uma cidade metropolitana, sim, ela tem que interligar. Legalmente ela está dentro da região metropolitana, colocaram ela dentro da região? Colocaram, mas não podia, ela tinha que estar interligada. Sim. Não é verdade? E ela não está, é só colocaram para buscar verbas. Isso é uma coisa na verdade, assim, isso eu te falo que é uma preocupação enorme, né? Eu já participei de muita reunião sobre esse negócio de região metropolitana. Aqui na nossa região a gente tem essa discussão. A cidade pequena sempre vai sair prejudicada na história da metrópole. Então ela tem que ser pensada muito bem para ver se vale a pena para a cidade menor estar junto. Porque o recurso vai vir para a metrópole. E aí a metrópole que distribui. Na grande maioria das vezes, a cidade maior vai engolir aquele recurso. Então, tem que ser pensado muito quanto que vai impactar positivamente para que aquele município entre, porque às vezes é preferível não estar envolvido com a região metropolitana. Porque tudo é decidido lá, na cidade, na metrópole. E é isso que Rio Negro não cresce. Vou buscar uma empresa. A empresa vem, não, mas quem decide é a metrópole. Se vem para cá ou vai para outra cidade. Você entendeu o que eu quero te dizer? Claro que vem verbas, é uma cidade bonita, Rio Negro, assim, é toda asfaltada, uma cidade muito bem planejada, os recursos vêm, os projetos são muito bem, eles atendem os corretores de Mafra, olha, como fosse, olha, maravilhosamente bem. A prefeitura de Rio Negro é fantástica, tá? Você vai a Rio Negro, você trabalha, você vende, você é muito bem atendido lá em Rio Negro, mas tudo que você depender, preciso de fazer um desmembramento em Rio Negro, é 2 meses, 3 meses, que seria uma coisa bem simples. Você entraria, fazia o projeto, acertava, levava na prefeitura, aprovação, tá tudo certo, aprovava, 30 dias, 40 dias, mas leva 3, 4 meses em Rio Negro. Aí o corretor vai vender um imóvel dependendo disso. Quanto tempo leva? Então, tudo isso é muito complicado. Cidade metropolitana não cresce, esse é o lado. É isso que nós estamos conversando, de trabalhar num núcleo de Rio Negro e Mafra junto, e discutir isso, e levar isso, discutir na Câmara de Vereadores, para mudar essa mentalidade dos vereadores de Rio Negro, né? Para que não ocorra, para que eles saiam desse lado. Você vê como que é importante, eu sempre falo isso, né? É importante da participação política do corretor de imóveis. Justo. Eu falo que qualquer decisão política, ela pode acabar com um negócio nosso que às vezes a gente está planejando há muito tempo, né? Então, às vezes está se planejando um empreendimento para aquele local e por conta de uma decisão política, aquilo ali simplesmente para de existir.
né? Justo. Então, é importantíssimo você, corretor de imóveis, na sua cidade, estar envolvido na política, né? Não estou falando que obrigatoriamente você precisa ser candidato ou ser político, mas participar de conselho da cidade, participar de núcleo, né? Estar envolvido, conversar com os vereadores do município para saber o que está acontecendo, para que não chegue uma hora e inviabilize a cidade, porque chega uma hora que a cidade fica inviável. Justo. Né? Eu dou um bom exemplo aqui, né? Araquaris cresceu do jeito que cresceu porque ela respirou o mercado imobiliário, né? Joinville travou durante alguns anos porque a gestão que estava aqui travou o crescimento do mercado imobiliário. Justo. Né? Então, assim, como que isso impacta e como que é importante a gente estar envolvido junto para que a gente não tenha surpresas no futuro, né? Eu acho que esse é muito legal esse movimento que você está fazendo aí e é um excelente caminho, Beninca. Eu acho que por isso que eu acho que é por isso que nós estamos trabalhando em conjunto, né? Justo. E você vê a quantidade, a diferença. 130, 120, 130 corretores em Mafra e 20 e poucos corretores em Rio Negro. Quanto? 20? Meu Deus do céu. Para você ver a diferença de uma cidade de 43 mil habitantes com isso. A diferença é muito grande. É muito grande. Muito grande. Porque a cidade não cresce, Sim. Não tem investidores, porque o município trava tudo, porque exatamente a cidade. Então, é isso que eu falo, a gente tem que conseguir mudar. E mudando também. Ontem a gente teve essa reunião lá, eu participei, né, mas como corretor, né, não como nada de, né, fui convidado para mercado, como né? mercado, participar junto lá com eles e discutimos bastante esses assuntos e por isso esse lado de a gente levar mais conhecimento. Conversamos bastante com o assessor do presidente, conversei bastante com o assessor do presidente, para a gente levar mais conhecimento também de Santa Catarina para o Paraná e trazer do Paraná para Santa Catarina sobre avaliação de imóveis, né? Que provavelmente esse ano vai se formar reformulada a nova comissão de avaliação de Santa Catarina, né? Assim que vamos trocar ideias, porque isso é o futuro do Brasil, como a gente falou, o conhecimento do corretor em avaliar imóveis. Com certeza. Aí ele pode dizer, o teu imóvel vale aquilo. Ele pode não ter o 100% de certeza, mas ele pode ter o mais próximo da realidade. É verdade. Beninca, eu aprendi um negócio, eu fui escoteiro, né? Daí eu aprendi um negócio no escoteiro. A gente termina a brincadeira no ápice, né? Para a gente deixar o gostinho do quero mais, né? Perfeito. Eu acho que a gente teria aí muitas horas para a gente bater papo, tem muito assunto. Quero agradecer a sua presença aqui, né? É uma honra, né? Tê-lo aqui, escutá-lo. Eu acho que é enriquecedor para quem escutou e vai nortear muitos caminhos, né? Quer mandar um abraço para alguém? Faz as suas considerações aí, meu amigo Beninca. Gabriel, eu agradeço você pelo convite, primeiro de tudo, né? Agradeço a Deus por estar aqui, porque a realidade da vida muitas vezes traz certos problemas e você passa. Você não deveria estar por certas coisas, mas ele te diz, você tem que estar. Certas coisas você tem que terminar aquilo que você começou. Então, eu sinto que Deus me deixou, né, de tudo, da Covid e de outras coisas que aconteceu comigo, porque eu tenho um objetivo ainda. Eu agradeço o Cresci, eu agradeço a família do Cresci por estar hoje dentro, né? Eu agradeço o Alcides, o Fernando, o nosso presidente Fernando anterior, os outros presidentes, e que nem eu falo,
o Marcelo hoje junto. E eu quero deixar assim aos nossos colegas corretores que não parem de estudar, não parem de buscar o conhecimento. Só assim eles vão estar mais próximo da perfeição. Nunca vão conseguir chegar, isso jamais, mas vão estar próximo. Cada vez vão buscando e chegarão mais próximo disso. Buscar esse lado é ter sempre a responsabilidade de dar ao consumidor nosso final, que é o nosso cliente, o valor que o bem dele merece. Eu agradeço de coração por estar aqui junto contigo e falar isso. E o resto é deixar as coisas acontecerem, né? Muito obrigado. Perfeito. Deus abençoe. Eu que agradeço. Eu quero agradecer você que acompanhou até aqui, né? Curta, compartilhe e aguardo você no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.